Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o saldo da sua conta bancária, a sua movimentação bancária e o imposto de renda de produtor rural. Pessoal, é o seguinte, é muito comum as pessoas confundirem um pouco. Poxa, eu tenho um saldo final da minha conta bancária, esse saldo eu preciso mencionar na minha declaração de imposto de renda e esse saldo precisa necessariamente ser um lucro, alguma coisa que sobrou da minha atividade? A resposta é não. Por quê? O que acontece? Na verdade, a gente tem vários fatores. Primeiro, vamos supor que eu tenha outras pessoas, ou seja, outros sócios na mesma área em que a gente produz e alguma movimentação foi feita maior na minha conta. Então, o que significa? Chegou em 31 de dezembro, sobrou, por exemplo, R$100 mil na minha conta, não significa que esses R$100 mil que estão na minha conta pertencem somente a mim. Eu posso ter vários sócios e, na verdade, a movimentação ou o recebimento calhou exatamente naquele dia. Outro ponto importante, o ano agrícola é completamente diferente de um ano fiscal. Ou seja, um ano fiscal, quando a gente começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, é completamente diferente de um ano agrícola. Então eu tenho ali safra, investimento, recebimento, adiantamento, ou seja, é uma coisa diferente. Outra coisa, o pessoal também confunde muito a questão de puxa, mas a minha conta bancária tem que bater exatamente com o meu livro caixa? Ou seja, toda movimentação que eu tenho em conta bancária, ela tem que bater com o meu livro caixa? Não também. Por quê? Às vezes você pode ter uma conta bancária, movimentar coisas da sua atividade agrícola, que não necessariamente você movimente só coisa de atividade agrícola. Você pode, por exemplo, ter coisas de cunho pessoal nessa conta. Então, assim, é interessante que para o imposto de renda, ou seja, para o seu livro caixa, para você fazer as coisas certinhas, bonitinhas, a movimentação bancária é importante. Sim, é importante. Agora, a gente tem que ter um discernimento para saber dividir, ou seja, separar as coisas que são de âmbito fiscal, ou seja, as coisas que interessam para a Receita Federal e as coisas que não interessam. Como é que você faz isso? Através de um acompanhamento correto do seu livro caixa, da sua movimentação mensal. Então, o que acontece? Outro ponto que às vezes o pessoal pergunta muito é assim, poxa, mas a Receita sabe exatamente o que movimenta na minha conta bancária? Pessoal, quebra do sigilo bancário é uma coisa. Para eu quebrar o seu sigilo bancário, ou seja, para o fisco quebrar o seu sigilo bancário, precisa passar por um processo, tá? Judicial. Não, ele não pode simplesmente pedir seus extratos, ou seja, ter a quebra inteira do seu sigilo bancário. Existem algumas formas de que o pessoal pode chegar a alguma movimentação sua bancária? Sim, a gente conhece aí sobre novas modalidades, né? Pix, se eu fizer uma TED, dependendo do valor é informado para o Banco Central, dependendo de alguns gastos são informados, ou seja, são situações diferentes que o governo consegue saber mais ou menos quanto movimenta na sua conta bancária, tá? Mas a quebra efetiva do sigilo bancário, ela não existe. Ela não pode ocorrer sem um devido processo. Outro ponto que aí na época da CPMF o pessoal questionava muito, o que acontece? A CPMF, toda movimentação sua bancária gerava um valorzinho de imposto. Eu consigo saber quanto que você movimentou na sua conta bancária, tá? Então aí você vê por que às vezes o governo sempre volta com essa história de querer ter um imposto sobre movimentação, sobre meio digital ou sobre alguma coisa, ou seja, não é só arrecadatório, ou seja, o objetivo não é só ganhar dinheiro com você. Ainda isso está em conversa, não sei se passa ou não passa no governo, sinceramente, hoje em dia acho que não. Mas está aí para a gente ficar atento em relação a esses objetivos do governo e da Receita. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, escreve para a gente. Aí embaixo aqui tem todos os links que você pode entrar em contato com a gente. Então, se quiser falar alguma coisa, quer sugerir um tema,
fala aqui que a gente está esperto e a gente vai procurar atender vocês.